vamos falar sobre a Grécia, né? Nós viemos aí até o Império Medo-Persa. Agora, passado mais ou menos 200 anos desse império, a Grécia começa a se levantar e um líder muito forte está surgindo, Alexandre, chamado Alexandre o Grande. Então, o texto 1 fala da Grécia, o berço da civilização ocidental. Para onde eu vá, a Grécia me fere. É o desabafo de Giorgio Seferis, dá uma exata dimensão da influência grega na civilização oriental, ocidental, desculpa. E como não ver a Grécia no Ocidente? Desde Roma até a menor das nações ocidentais, se encontra a presença grega, no estilo dos poetas, na eloquência dos oradores, na lógica dos filósofos, no método dos cientistas, no estilo dos poetas, né? Na nomenclatura dos mais diversos ramos do saber, nos modelos que nos são impostos nas artes, que repousam nos museus, nas praças e ruas, até no cristianismo. A cultura grega está presente. O idioma no Novo Testamento é o grego. Grego era também o idioma dos primeiros teólogos cristãos. Se houve algum método na elaboração das dogmáticas, este foi emprestado dos gregos. As teologias sistemáticas que saem em lume ou luz todos os anos têm como base o modelo grego. Como podemos observar, até no cristianismo temos a Grécia a ferir-nos. No caso, ferir-nos é ela provocar, né? Então não resta a menor dúvida de que a Grécia é o berço da civilização ocidental e sem ela não existiria hoje o Ocidente como nós conhecemos. Nesse sentido, a Grécia foi um grande milagre, como escreveu Renan, pois eis que ao lado do milagre judeu vinha colocar-se para mim o milagre grego, uma coisa que só uma vez existiu, que não tinha visto nunca, que não se voltará a ver mais, mas o efeito durará eternamente. Então, discorrendo a contribuição dos gregos no saber humano, Érico Veríssimo não poupa reconhecimentos. Ele diz o quê? Vamos lá? Dê para mim, por favor. Foram eles os primeiros a criar um vocabulário adequado ao jogo das ideias abstratas. Tudo isso sem perder o gosto pelos aspectos visíveis e plásticos do mundo, realizando uma façanha maior e mais importante que a dos navegadores do futuro, desvendadores de novos continentes. Os helenos descobriram o homem e o valor do espírito, e assim regaram a prosperidade, a ciência, a filosofia, a literatura, a arte, a tragédia, o diálogo, a democracia, em suma, o humanismo. Então, amantes da liberdade e acostumados com discussões ao ar livre, os gregos legaram a bases da nossa civilização. Então, eles discutiam racionalmente todos os assuntos pertinentes à polis, deleitavam-se em cumprir, em perquirir e problematizar. Esses caras gostam de usar umas palavras aqui que não precisavam, né? Sua maior ambição era de fazer amigos da sabedoria. Assim nasceu a filosofia. Sob essa atmosfera propícia ao desenvolvimento do espírito, surgiram grandes gênios como Tales, Empédocles, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros vultos igualmente célebres. Os gregos ensinaram o mundo
a pensar. O genial escritor francês Anatole France, ciente dessa dívida para com a gente mediterrânea, confessa. O que eles falaram? Os gregos? A quem gostaria de beber mais, pois o que sabemos de mais obras sobre o universo e o homem vem nos deles. Então, na filosofia humana, isso aqui é válido. Na filosofia nossa, quem faz saber, inclusive os gregos, foi Deus, né? Então, como surgiu, porém, esse magistral país chamado Grécia? Vamos conhecer um pouco da sua história, então. Né? Aí, pelo jeito, não tem nenhum errado aí, né? Então, vamos lá. Grécia, berço da civilização ocidental. A Grécia antiga, ela era dividida em cidades-estados. Sem coesão político-administrativa, esses diminutos países alimentavam constantes desinteligências, como, por exemplo, as repetidas guerras entre Esparta e Atenas. Pareciam povos completamente estranhos e, se não fossem a cultura, a língua e a religião. Todavia, quando o perigo ameaçava, os gregos firmavam grandes alianças, indo-se, porém, às ameaças, iam-se também às alianças. Então, acabava a ameaça, acabava a aliança, voltava a ser aquele povo que brigava entre si, né? É igual irmãos em casa, né? Muitas vezes briga entre si, mas se alguém for brigar com um dos irmãos, aí eles se juntam para brigar, para ajudar. Depois que acaba a briga, aí vamos voltar a brigar um com o outro de novo. Bom, em meio a tão viçosas democracia, despontaram filósofos, surgiram os escultores, apareceram os pintores, apresentaram-se também os dramaturgos, renasceram os poetas, levantaram-se os arquitetos, firmaram-se os médicos e os demais homens da ciência. Jamais os helenos voltariam a presenciar tantos avanços e glórias. Não seria exagero se disséssemos que todos os progressos da humanidade foram semeados nessa época, para só germinarem e frutificarem quase 2.500 anos depois. No século seguinte, os gregos se tornaram alvo das intenções hegemônicas de Filipe II da Macedônia, e a geografia da Grécia favoreceria a incursões de adversários que também idealizavam no Império Universal. E qual é a geografia da Grécia? A Península Grega formava um cenário perfeito para o desenvolvimento das atividades mentais e sociais. Ela se constituía, a Grécia Antiga, praticamente de uma península localizada no sudeste da Europa. O país era banhado a leste pelo Mar Egeu, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e a oeste pelo Mar Jônico. A Macedônia ficava ao norte. Nos primórdios, o território grego era conhecido como Acaia, a região ocupada por Atenas, e nessa época era denominada Ática. Todas recortadas por mares, a Grécia era cercada por muitas ilhas e ilhotas. A natureza, que era pródiga, né? A Hélade, com numerosas montanhas, abruptos declives, e negava-lhe rios caudalosos e planícies extensas. Por causa da sua paupérrima hidrografia, quer dizer, muito pouca água na região, os gregos só cultivavam sementes que resistiam a longos estios e temperaturas altas, né? Então, premidos pela inclemência do clima e pela pobreza do seu solo, os gregos puseram-se a sonhar com outras terras e a vislumbrar novos horizontes. E assim começou a diáspora, que duraria do século XII ao VI a.C. Fundaram colônias. Essa diáspora é espalhar-se, começaram a sair, né? Hoje em dia a gente fala que os povos estão imigrantes, né? Por exemplo, tem muitos povos saindo de países e indo para outro hoje, muito assim, né? Ou por perseguição, ou por questão de procurar lugar melhor. E nesse caso aconteceu, os gregos tinha pobreza dessas coisas, principalmente de água, então começou a espalhar os povos para outros lugares, formando colônias.
nas ilhas do Mar Egeu, no Mediterrâneo e também do Mar Negro. Instalaram-se na Ásia Menor, colonizaram o sul da Itália e o norte da África, e em Massília, território hoje ocupado pela França, estabeleceram várias aldeias. A partir do século IV a.C., a história da Grécia se entrelaça com a da Macedônia. Então a Macedônia, ela limitava-se ao sul com a Grécia, ao leste com o Mar Egeu e com a Trácia, ao norte com os montes balcânicos e ao oeste com a Trácia e a Ilíaco. Atualmente o território macedônio é ocupado pela Grécia. Ex-Iugoslávia, atualmente formada por 6 países independentes e 2 regiões autônomas: Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Voivodina, Sérvia, Kosovo e Macedônia desde 2002. Bulgária, Albânia e pela parte europeia da Turquia, e o país era uma vastíssima e fértil planície cercada de altas montanhas. E na Macedônia ficava a cidade de Filipos, onde o Evangelho seria pregado pela primeira vez em território europeu. E dessa região, a mensagem de Cristo se estenderia por toda a Europa, alcançando milhões de almas. Então, o apóstolo dos gentios, Paulo, a partir dessa base missionária, passaria a cumprir o derradeiro item da grande comissão: levar o Evangelho aos confins da terra. E foi ainda da Macedônia que Alexandre Magno lançou-se para conquistar o mundo. Limitando-se ao sul com a Grécia, estava a Macedônia destinada a dominá-la e a liderar o domínio heleno do mundo. Seus habitantes, à semelhança dos gregos, eram de origem indo-europeia. A cultura macedônia era, contudo, bem inferior à grega. Os macedônios eram considerados até como incivilizados e bárbaros em relação aos gregos. Foi a Macedônia que nasceu Filipe II, pai de Alexandre. Capturado por um grupo de gregos, em meados do século IV a.C., Filipe II, o irrequieto macedônio, foi levado a Tebas, onde assimilou rapidamente as artes bélicas da Grécia. No exílio, elaborou audaciosos planos, que era modernizar os exércitos da Macedônia, unir todos os gregos sob o seu comando, e sua grande obsessão era de subjugar o Império Persa. De volta à sua terra, expandiu suas pretensões hegemônicas e, em tempo recorde, transformou as forças armadas macedônias em uma eficaz e formidável máquina de guerra. Ato contínuo, pôs-se a dominar as cidades-estados gregas. Entretanto, quando estava prestes a encimar suas realizações militares, Filipe II foi assassinado. E o desenlace ocorreu durante as núpcias de sua filha e à véspera de colocar os seus exércitos na Ásia Menor. Recolhido tão prematuramente, deixaria a singular tarefa para seu filho Alexandre III ou Alexandre Magno. 4 aí? 5, 6, D, 7, D. Bom, ok. Alexandre, agora, e o fim do Império Grego. Bom, vamos lá, começo e o fim, Ele nasceu, Alexandre, em 356 a.C., foi um dos maiores gênios militares de todos os tempos. Desfrutou de uma primorosa educação, tendo Aristóteles como preceptor. Aos pés do filósofo, o príncipe macedônio universalizou e passou a contemplar a humanidade como se fosse uma só família. Essa família, porém, haveria de ter um único guia, ele, Alexandre. Conquistador inato e guerreiro, audacioso, ele, pois, começou a se subjugar a terra e, no verdor dos seus 20 anos, obrigou os gregos que lhe acatassem a autoridade, com 20 anos de idade. Com um exército de 40 mil homens, marchou em direção às persas. Ostentando um ímpeto próprio de grandes capitães, enfrentou Dario, Codâmano,
que, apesar de sua descomunal guarnição de 800.000 soldados, foi obrigado a reconhecer a supremacia do mandatário macedônio. Após destruir o poderio persa, Alexandre prosseguiu conquistando o Ocidente e Oriente. Ao chegar ao rio Hindu, na Índia, foi convencido por seus homens a retornar à terra natal. Cansados, almejavam rever a Grécia, repisar a Macedônia e aquecer-se no próprio lar. Percebendo que os ânimos do seu exército se encontravam comprometidos, ele resolveu voltar ao ponto de partida. O retorno, no entanto, foi dolorosamente penoso, sendo obrigados a suportar a escassez de água, o racionamento de pão, os desertos sem fim, as planícies que se confundiam com os horizontes e os vales desconhecidos e hostis fizeram com que nesse regresso muitos macedônios e gregos tombassem. Quer dizer, ele chegou tão longe, mas teve que voltar, e na volta ele encontrou talvez as estações do ano bem impróprias para essas caminhadas, e como era grande o exército, começaram a morrer os soldados pelo caminho. Quando chegou na Babilônia, Alexandre foi recebido como um deus. Tributaram-lhe inúmeras honrarias, ofereceram-lhe oferendas. Parecia que não havia ninguém mais glorioso do que o príncipe macedônio. E os dias vindouros, contudo, revelariam a verdade. O filho de Filipe II não passava de um homem de carne e osso, sujeito aos caprichos da natureza e limitado pelos absolutos desígnios de Deus. Alexandre o Grande morreu repentinamente em 323 a.C., na cidade de Babilônia, e consigo também morreu o sonho de ecumenizar, isso é, todo aquele pedaço do mundo, fazer todos um povo só, né? Caía o bravo príncipe em um palco onde tantos acontecimentos vultuosos já haviam sido representados por assírios, caldeus, persas e agora por ele. Então o império não lhe resiste à sua morte, isso é, não havia ninguém para substituí-lo que fosse igual a ele. E conforme profetizara Daniel, né, Daniel profetizou isso, as suas possessões, isso é, o seu reino, foi dividido entre os seus militares mais ilustres. Então, Daniel 11:4, o que ele diz? Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 reinos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Vocês estão vendo aí como que Daniel estava aqui. Que império que Daniel experimentou? Experimentou 2 impérios. Qual foi? Babilônico e persa. E ele já profetizou isso. O Império Persa durou 200 anos. Então Daniel já tinha morrido há muitos anos quando ele escreveu isso. Foi a revelação de Deus. Então o que Alexandre conseguiu espalhar pelo mundo, né, amados? Cultura grega. Até hoje nós somos influenciados. A própria Roma, ela foi muito influenciada pela cultura grega. Tanto é que os romanos, eles não quiseram abafar a cultura grega, porque era tão boa que eles quiseram que ela continuasse. Mas isso era o propósito de Deus. Porque quando Jesus nasceu, era o grego koiné que se falava, o grego popular, né? Igual o japonês, tem um japonês polido e tem o japonês, o Nihongo, que você fala no dia a dia, né? É diferente os dois. O polido é um e o japonês, o Nihongo normal é outro. Então você fala assim, é o Nihongo de fábrica, o Nihongo popular também, das ruas, né? Hoje mesmo os jovens estão mudando muito os Nihongo também já, né? Já estão cortando muitas coisas, né? O cumprimento deles né? Já é mais ou menos assim. Então vai mudando um pouco a cultura com o tempo, né? E na verdade quando Jesus chegou,
o povo todo entendia aquele grego koiné, que era o grego comum que se falava, por isso que o evangelho foi facilmente divulgado, ok? Além também de difundir aqui a filosofia, a ciência, a arte, a literatura, tudo isso, né? Então, na verdade, foi com esse grande capitão, né, o Alexandre Magno, que surgiu essa chamada cultura helenística, definida como o conjunto de ideias e costumes da Grécia clássica e de todo o seu avanço. O fim do Império Grego, arruinado por disputas viscerais, né, que esses 4 generais que eram do exército de Alexandre não se conciliaram entre si e começaram a disputar um com o outro. E em seu lugar se levantou o terrível e assombroso animal que Daniel viu, que não te parecia nem deu para comparar com nenhum animal, né? E ele, de acordo com a visão do profeta, o Império Romano seria diferente de todos os outros. Conquistaria a terra, enganando, esmagando as nações. Sob o peso de Roma, Israel viveria tempos de angústia extrema. Vamos lá, 8, 9, 10 e 11, 6. Muito bem. Os gregos e os judeus. De acordo com alguns historiadores, o contato de Alexandre Magno com os judeus foi rápido e também emocionante. Esse cronista hebreu Flávio Joséfo, ele narra-nos o encontro. E aí está bem extenso nessa narrativa como foi esse encontro, nós não vamos nem ler. Mas você, querendo você conhecer isso aqui, você lê, porque não vai ter tempo hoje. Okay? Como vimos na lição anterior, após a morte de Alexandre Magno, o Império Grego foi repartido entre os generais Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Ambiciosos, autocoroaram-se e trataram logo de solidificar seus reinos. Os interesses, muitas vezes, entrechocavam-se, ocasionando escaramuças e guerras. Sabe o que é escaramuças? Sabe o que é? São pequenas batalhas, pequenas lutas. Existem pequenas batalhas espirituais chamadas escaramuças, que são certas batalhas espirituais que a gente passa, que não é uma guerra, mas é um momento de uma batalha que você passa. Tais reinos subsistiriam até a ascensão do Império Romano. 12, 13, 14. Agora vamos falar dos Ptolomeus e os Seleucidas, né, que são dos 2 generais. Primeiro, como Ptolomeu, o Egito experimentou um grande progresso e sua poderosa e ágil marinha se transformou no mais poderoso reino grego. Apesar da política agressiva da Síria, conseguiu manter sua supremacia no século II, até o século II a.C. Quando da ascensão da dinastia ptolomaica, havia na florescente Alexandria uma grande colônia judaica, e para se saber quanto era importante a cidade, basta ler um pouco o verso de Constantinos Cavafis, é a cidade que é mestra, a pan-helênica cimeira, em qualquer arte ou ciência, mais sábia a primeira. Quer dizer, é um elogio que ele está fazendo a esse lugar. Os Ptolomeus, eles permitiram aos dispersos de Judá o cultivo de suas tradições e a adoração a Jeová. Filadelfo chegou a encomendar aos eruditos hebreus a tradução do Antigo Testamento para a língua helena. A versão composta em primorosos e escoreitos grego é conhecida como o quê? Septuaginta. Nós estudamos isso na bibliologia, né? Em Alexandria, os judeus foram ainda autorizados a construir um templo para magnificar o Deus de Israel. Então, ventos de destruição e morte, entretanto, acabariam com aqueles remansos.
Tudo aconteceu nos meados do século III a.C., com a ascensão de Ptolomeu IV, conhecido também como Filópator. Tá vendo? Que nome vocês arrumam? Esse rei desencadeou uma campanha militar de grande envergadura contra Antíoco, chamado Antíoco Epifânio, o Grande, né? Que, para reconquistar a Palestina. Depois de haver derrotado os sírios, entrou ele triunfante em Jerusalém e, não satisfeito com o sucesso com a sua recepção, ele pôs-se a urdir um sacrilégio, violar o santo templo. Descobrindo o seu intento, os judeus postaram à porta da casa do Senhor e, com um incorrido fervor, começaram a gritar e a protestar contra a pretendida intrusão. Severamente impressionado, Filópator, ele se conteve e não adentrou o santuário. Todavia, a partir daquele momento, passou a devotar incontrolável ódio pelo povo de Israel. De volta ao Egito, começou a perseguir os judeus e, a partir daí, o reino ptolomaico passou a perder sua importância e o cenário político do Oriente Médio seria doravante dominado pela Síria. Aí vem os Seleucidas, né? A Síria experimentou invejável prosperidade sob o reino dos Seleucidas. Com uma formidável exército, ele interpôs a intenção imperialista do Ptolomeu e depois ele, devido à pretensão de helenizar a Judéia, isso é deixar a Judéia mais parecida com os gregos do que a própria cultura deles, sofreu grande oposição por parte dos judeus também. O Império Seleucida é assim chamado em homenagem a Seleuco, o seu fundador. Então, os 3 primeiros monarcas seleucidas mantiveram trato amigável com os judeus, apesar das intenções hegemônicas. Antíoco III foi aclamado como libertador pelos filhos de Israel. Quanto aos seus eventuais ímpetos expansionistas, seria devido a energicamente refreados por Roma. E Antíoco III é substituído por seu filho. Esse aqui é o tipo do anticristo no Velho Testamento, no Novo Testamento, que é Antíoco Epifanes, né, no Antigo Testamento. Movido por um ódio que beirava a loucura, perseguiria os judeus violentamente. Qual o motivo de sua desafeição? Segundo Flávio Joséfo, ele foi induzido a agir de forma insânia ao ver frustrado o seu plano de helenizar a Judéia. Contumar e já à beira do delírio, entrou em 169 a.C., na cidade de Jerusalém, profanou o santo templo, no lugar santíssimo sacrificou uma porca, desprezou a Deus de Israel e enalteceu os ídolos gregos. Inconformados, então, os judeus, sob a liderança de Macabeus, se rebelaram e humilharam o seu agressor. Em 167 a.C., a revolta macabeia, que foi... Os macabeus eram sacerdotes, uma família de sacerdotes. É uma das mais belas páginas da história da nação judaica. Você encontrar o livro da Igreja Católica, a Bíblia tem os macabeus. Lá tem essa história dos macabeus, como foi que eles realizaram. Não é um livro que foi acrescentado à nossa Bíblia, porque não é um livro considerado inspirado, né? Mas como história ele serve muito bem, ok? 15, 16 e 17. Aí vem o Império Romano. O Império Romano, enquanto Alexandre Magno ele conquistava o Oriente e esmagava até o então invencível Império Persa, uma aldeia se fazia povoado e já ganhando áreas de cidade e contornos de país, passou a incomodar seus mais poderosos vizinhos. Diz a lenda que essa aldeia foi fundada por Rômulo e Remo. Segundo Vigílio, seus habitantes descendiam de valentes troianos, que haviam enfrentado os gregos na guerra que a cobiça de Paris provocara. Com a destruição de Troia, um passado que só a poesia testemunha, Enéas decidiu andejar até o ocidente, e já no latim, que serviria de berço para seus filhos, sepultou o corpo do pai, dando início então à pátria dos romanos. Então, de humilde e desprezível começo, Roma
foi ampliando suas fronteiras, estendendo sua influência. Já no século III a.C., já é senhora de toda a Península Itálica. O povo romano, então, é o resultado do caldeamento de vários grupos étnicos, isso é, quando os caldeus, né, que é os babilônios, eles tinham vários grupos étnicos, aí se juntaram e formaram então esse grupo romano. Os indo-europeus, por exemplo, foram em sucessivas levas fixando-se no território e se misturando aos etruscos, né? Aparentando-se com os gregos, ora aliançando com os gauleses, e desse cadinho racial, ao contrário do que diz a mitologia, surgiu um homem romano que, consciente do papel que teria que desempenhar no concerto das nações, levou o povo a se expandir além do Eufrates. Então, durante a Primeira Guerra Púnica, que foi entre 264 e 241 a.C., os romanos venceram os cartagineses e se apossaram das ilhas sicilianas, e já fortalecidos a fazendos e temerosos, anexaram a Córcega e a Sardenha, derrotaram os gauleses no Vale do Pó. Nas duas últimas guerras púnicas, Roma derrotou o brilhante general cartaginês Aníbal, pondo termo à incômoda e até então exclusiva grandeza de Cartago. E aí então vem várias conquistas aqui que você vai ver relatado. Na geografia de Roma, aqui embaixo é difícil traçar os limites do Império Romano, que foi dilatadíssimo, mantinha incontáveis províncias na Europa, na Ásia e na África. Foi o mais poderoso reino da Terra. E a sua presença era sentida em todas as partes do globo terrestre. Nos tempos da sua maior extensão territorial, informa John Davis, o Império Romano media 3.000 milhas de este a oeste e 2.000 de norte ao sul, uma população de 120 milhões de habitantes. Os romanos foram chamados para civilizar o mundo, e dessa vocação não podia fugir como bem o demonstrava Virgílio. O que ele diz aí? Tu, ó Romano, sobre o teu governo, serão estas tuas armas, que foram regime de paz, e pouparam os vencidos e sujaram o soberbo. Enquanto os gregos, então, legaram a base da sociedade ocidental, os romanos deixaram toda a sua estrutura. Então, além da base legal para a sociedade, os romanos também deixaram ainda os princípios da administração pública, a engenharia diversificada e prática, o exercício da política, né, que eles tinham parlatório, que era onde se falava, podia falar, né, e também disciplina das forças armadas e a urbanização das cidades. A implacabilidade dos gênio romano. Então, por exemplo, eles deixaram esses legados, né? Mas não podemos esquecer dos crimes e barbáries, né, que os romanos cometeram, que nada diferenciam dos babilônios. Eles não trataram bem também o povo de Israel, né, os judeus. Não foi igual a Pérsia, que tratou bem o povo judeu. A Grécia também já não tratou, mas no caso Alexandre teve muito respeito pelos sacerdotes. Se vocês lerem a história, quando ele passou por Jerusalém, ele tinha tido um sonho, e quando ele viu os sacerdotes vestidos com os trajes deles, ele lembrou que aqueles seres que ele viu no sonho eram aqueles sacerdotes, parecia que aqueles sacerdotes. Então ele respeitou até a religião, no caso dos judeus, porque ele entendeu que Deus tinha mostrado para ele que ele não devia mexer com aquele povo. Agora já os romanos não, os romanos já queriam mesmo acabar com o povo. A perseguição durou até o ano 312, né, depois de Cristo, perseguição a judeus.
Então foi esse povo implacável que os filhos de Israel começaram a lidar a partir do ano 63 a.C., foi quando Roma chegou a Jerusalém, ok? Quatro 18, 19, 20, 21, C, 22 e 23, C. Aí vem a ascensão de Herodes o Grande, de manobra em manobra. Herodes o Grande conseguiu dos romanos o quê? Governo e o trono da Judéia. A carreira desse Numeu, né, teve início quando ele tinha 15 anos. Cruel e sanguinário, não tolerava que sua autoridade fosse questionada, ele prendia, desterrava ou matava. Então maquiavélico era Herodes, que fácil e rapidamente ganhou a confiança dos mandatários de Roma, e nas situações mais diversas mostrava habilidade e astúcia. Sua administração era evidenciada por grande competência. Quanto ao seu trono, ai de quem o ameaçasse. Não hesitou em assassinar os próprios filhos e já no final da vida mandou executar sua esposa Mariana, a última representante de outrora nobres macabeus. Em 37 a.C., o trono da Judéia já era todo seu. Um dos últimos desatinos foi a matança dos inocentes de Belém. Sua intenção era destruir a vida do infante Jesus. Diz os historiadores que à época deixaram de registrar o infanticídio de Belém, pois era pouco representativo diante dos outros crimes de Herodes. Quer dizer, ele era tão mau que até mesmo o infanticídio que ele promoveu para tentar matar Jesus, né, que depois ele descobriu, em torno de 2 anos depois, que os magos que ele tinha falado, quando vocês forem adorar o menino, voltem e me digam onde ele está para me adorar. E a intenção dele era matar Jesus, mas aí o anjo já falou, fuja com o menino para o Egito, porque Herodes vai querer matá-lo. E ele matou várias crianças, mas Jesus estava no Egito. Interessante, né? Deus podia muito bem matá-lo, né? Mas por que Deus não fez? Tem propósitos, já estava na profecia, né? Já estava na profecia. Então ele fez uma coisa, né? Dos seus feitos, ele fez a reforma do templo em Jerusalém. Durou 46 anos. E embora o judeu jamais conseguisse esquecer suas barbáries e selvagerias, certa vez o imperador Augusto afirmou que preferisse ser o porco de Herodes a ser um dos seus filhos. O governador Pilatos, das autoridades romanas enviadas à Judéia, vamos destacar 2 aqui. Uma responsável pela morte de Jesus e a outra pela destruição de Jerusalém, respectivamente, Pôncio Pilatos e o general Tito, né? Então o general Tito foi aquele que destruiu o povo de uma vez, né? Em 70. Pôncio Pilatos ele assume o governo da Judéia no 26 depois de Cristo. Nomeado por Tibério, a sua administração foi tumultuada, cheia de agitações. E o historiador filósofo hebreu Filo, escrevendo sobre o 5º governador romano da Judéia, taxa-o de rígido, teimosamente severo, de disposição sempre pronta a insultar os outros, era excessivamente iracundo. Sabe o que é iracundo? Se ira facilmente, vive irado, iracundo. O mesmo cronista refere-se também aos subornos, ultrajes, brutalidades, assassinatos cometidos pelo representante de Roma, pertencente à ordem equestre, ou à classe média superior romana. Pilatos dispunha de amplos poderes na Judéia e o seu aparato militar era formidável quanto ao seu poder tirânico. Tinha autoridade para prender,
matar, suspender qualquer pena capital. As vestes sacerdotais ficavam sob sua custódia e só as entregava ao sumo sacerdote por ocasião dos festivais. Pilatos já era inescrupuloso. Certa ocasião, mandou trazer a Jerusalém os pendões e estandartes romanos com figuras do imperador. Não suportando tamanha afronta, os israelitas começaram a gritar e a protestar até que a imagem foi retirada da cidade santa. Lento para entender os costumes judaicos, em uma ocasião confiscou o dinheiro do templo para construir o aqueduto de Jerusalém. Protestos gerados por esse arbítrio foram também violentos, contribuindo para comprometer sua administração. Quer dizer, os governadores, aqueles que estavam ali, até mesmo o rei Herodes, eles faziam as suas coisas, mas se alguma coisa promovesse distúrbio, eles tinham medo que Roma ficasse sabendo e substituísse eles. Então, por isso que eles, quando tinha muito protesto, eles davam uma recuada. Então, depois de muitas desventuras, pressionado pelo imperador Gaio, Pilatos viu-se forçado ao suicídio. Segundo a lenda, no inferno está a lavar as mãos. É que ele lavou as mãos no julgamento de Jesus, né? Então, aqui, segundo a lenda, conta uma lenda que no inferno ele continua lavando a mão o tempo todo, né? Porque está sempre sujo do sangue de Jesus. Mas isso é lenda, não é? Isso não tem nada escrito, não, tá? Ao rejeitar Cristo como Messias, Israel, os judeus disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Duras palavras que foram proferidas diante de Pôncio Pilatos. Porque, na verdade, eles demonstravam que queria soltar Jesus. Mas eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Não vejo nada que seja contra ele. A esposa dele teve um sonho. Falou para ele: não mexe com esse homem não, eu tive um sonho ruim com ele essa noite. Não mexe com esse homem não. Então ele queria. Aí quando quiseram mesmo insistir, ele lavou as mãos. Falou assim: seguinte, não tem nada a ver com isso mais, está nas mãos de vocês. Então, ele podia indultar, ele podia libertar Jesus, mas ele não fez. Então, agora, como estava perto da Páscoa, ele aproveitou que na Páscoa tinha um indulto que ele podia dar para alguém. Aí ele mandou o povo escolher. Vocês queriam soltar um bandido ou soltar Jesus? E assim como aconteceu no Brasil, eles escolheram o bandido. E tá aí, a história se repete, né, de uma forma lamentosa. Mas nessa escolha, ele solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas nessa época também o cristianismo já tinha alcançado, né? Porque quando começou a perseguição, aí começou a se espalhar. Os povos que vinham das outras regiões ouviam falar de Jesus, dos seus milagres, e saíam depois muitos convertidos. Aí quando Jesus morre e ressuscita, vai embora, os discípulos começam a espalhar, e aí começam a matar. Herodes matou Tiago e tal. Aí começou não esse Herodes que queria matar Jesus, ele morreu, né? E Jesus pôde voltar. Mas esse outro Herodes que assumiu, que Herodes era um título. Bom, aqui o que mais tem de importante aqui. O início da guerra dos judeus aqui, lá no final. Entusiasmados com a primeira vitória, os nacionalistas judeus prepararam-se para novos combates. Inicialmente, apenas os pobres compunham o quadro da resistência. Todavia, embalados por sucessos, os ricos e nobres passaram a atacar com igual ímpeto os exércitos romanos. O historiador Flávio Joséfo, de origem aristocrática, encontrava-se entre os combatentes. Com o desenrolar dos combates, porém, bandeou-se para o inimigo. O imperador Nero foi notificado do levante na Judéia
quando se encontrava na Grécia, assistindo os Jogos Olímpicos e participando de suas enfreadas festas e refreadas. Para sufocar a rebelião, enviou à Palestina um dos seus mais competentes militares, Vespasiano, estrategista de incomparável grandeza. O general começou a assolar os revoltosos, cidade após cidade, e quando se preparava para sitiar Jerusalém, foi chamado às pressas para a capital do império para suceder o imperador romano, né? Nero. 24, 25, 26, 27, e Tito e o fim do Império Romano. Bem, nós vimos pela história que todos esses acontecimentos tinham um propósito de realizar, inclusive, o propósito de Deus. E é interessante como a história, os homens pensam que podem controlá-la ou tomar as suas decisões. Mas o que controla realmente todas as coisas que acontecem no mundo é o próprio Deus. Embora muitas vezes nos pareça que é injustiça ou maldade, o que Deus permite que aconteça com os povos, mas o que gera tudo isso é o pecado, é o afastamento de Deus, e é os povos que se levantam contra as coisas de Deus. Deus permite situações que se destruam entre si. E o povo de Deus que está no meio, se forem fiéis, Deus guarda. Se não forem, Deus permite que eles, como prometiu, que morram nas areias do deserto. Vespasiano entregou a seu filho Tito a tarefa de sitiar e tomar a cidade santa. Com a mesma determinação do pai, o general lançou-se sobre Jerusalém no ano 70 da nossa era. O historiador israelita Simon Dubnow, ele nos narra essa história, e vocês têm que ver aqui toda essa história narrada, como foi a destruição de Jerusalém, né? E para comemorar essa vitória dos seus exércitos, o imperador Vespasiano, ele ordenou a cunhagem de moedas especiais. Estampavam uma mulher acorrentada e a seguinte expressão: Judéia cativa, Judéia vencida. Pouco anos após a queda de Jerusalém, judeus e romanos voltariam a se enfrentar. O indescritível combate foi travado lá em Massada. Existe até um filme sobre isso, Massada. Se você procurar no YouTube, você pode assistir esse filme. É histórico. Essa história aqui, Massada, mostrando mais uma vez a sua audácia e coragem. A resistência judaica preferiu se autodestruir ao entregar-se ao opressor. A partir de então, os imperadores romanos começaram a lutear toda a Judéia, e os terrenos não vendidos eram doados aos amigos do império. Isso já estava na profecia também, que seria sorteada a cidade dividida. O Império Romano e os cristãos, em virtude de não possuir forte caráter proselitista, o judaísmo era tolerado em todo o Império Romano. Quer dizer, os judeus não faziam questão de fazer prosélito, né? Isso é, alguém que quisesse se tornar um judeu. Prosélito é aquele que adotava a religião e a cultura judaica para a sua vida. Então ele era obrigado a obedecer às leis, as cerimoniais dos judeus, tudo, né? Mas era prosélito, não era um judeu nascido judeu. A religião mosaica limitava-se aos seus fiéis, e raros eram os seus prosélitos. Por isso, as autoridades permitiam o funcionamento das sinagogas e escolas hebraicas em relação ao cristianismo. Porém, não haveria a mesma tolerância devido a esse espírito missionário, porque a religião do Nazareno foi, desde o seu nascedouro, implacavelmente perseguida. Por quê? Porque o cristianismo, ele faz, sim, evangelismo. E muitos pagaram com a vida por isso. Então, os governos romanos
via como uma gravíssima ameaça às suas instituições. Por quê? Os romanos não perseguiram os cristãos porque eram cristãos. Eles perseguiam porque só eram cristãos. Eles não adoravam outros deuses, não se limitavam, não aceitavam outros deuses. Então o que acontece? Eles começaram a converter muitos para o cristianismo. Então eles acenderam uma chama de ira no coração dos imperadores. E foi por isso que eles foram perseguidos até o ano 312 depois de Cristo. Todo imperador que se levantava em Roma perseguia cristãos. Então, o que desconhecia o Império Romano era que o campo de batalha do Evangelho achava-se no plano espiritual, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, né? Não é contra político. E que os cristãos pregavam o Evangelho era porque haviam recebido do seu Senhor essa ordem. Antes de sua ascensão, Jesus ordenou aos seus apóstolos. O que ele disse? Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda a autoridade. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que Jesus fez foi, antes que os discípulos saíssem para isso, ele falou: mas primeiro fiquem em Jerusalém. Isso depois de 40 dias que Jesus estava com os discípulos, porque ele estava ressuscitado, ele instruiu os discípulos e disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque sem aquele poder eles não resistiriam às perseguições. Então nós, crentes amados, só resistiremos a perseguições se nós formos cheios do Espírito Santo. E é por isso que Deus está movendo o mundo agora num avivamento, chamando a atenção das pessoas para buscar mais a Deus, porque pode estar surgindo aí um momento que vai ser difícil alguém que não é cheio do Espírito Santo suportar o que pode vir. Então nós temos que estar preparados. A hora da zona de conforto, se a gente não sair dela, ela vai acabar e vai pegar a gente dentro dela. Saindo da zona de conforto, a gente vai para a oração, vai para o jejum, para a leitura da palavra. E aí vamos estar preparados para o que der e vier. E o avivamento que Deus está trazendo, exatamente para preparar a igreja. Não sabemos quanto tempo vai ser. Mas o que sabemos é que se há um mover do Espírito, e a lição que vai começar a outra semana, porque essa semana vai terminar agora com a última lição, mas a revista é Avivamento. Vai falar sobre avivamento. Vida pessoal, avivamento na igreja, avivamento... Interessante isso, né? Como que tudo vem de acordo com o momento que é preciso você estar despertado, né? E aí Jesus falou: mas recebereis sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, né? O Hegesipo, esse escritor do século II, narra-nos como o perverso e sanguinário Nero tratou os cristãos, acusando-os inclusive de haver incendiado Roma. Diz que Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. E alguns foram vestidos com pele de animais ferozes, perseguidos pelos cães até serem mortos. Isto é, eles pegavam o animal, tiravam o couro e punham a pele do animal em cima do cristão e mandavam ele correr. E soltavam os cachorros. E o cachorro ia atrás do animal. E quando pegava, matava a pessoa, porque estava com o cheiro do animal. Eles se divertiam com isso, né? Outros foram crucificados, outros envolvidos em panos acolchoados, isso é, colocavam um pano em volta da pessoa, levantava num poste, assim, e tocava fogo, e ficavam como tochas humanas. E eles iluminavam as ruas de Roma com os cristãos. Nero cedia aos seus próprios jardins para essas execuções e apresentava ao mesmo tempo alguns jogos de circo,
presenciando toda a cena, vestido de carneiro, indo umas vezes a pé no meio da multidão, outras vendo o espetáculo do seu carro. Era um Lamborghini daquela época, aquelas charretes bem curadas. Mas veja a maldade, a crueldade e o que os primeiros cristãos passaram em defesa da sua fé. E a pergunta nossa é: se estamos hoje na zona de conforto, será que nós estamos preparados? Se Deus permitir alguma coisa que venha sobre nós hoje. É por isso que quando nossa igreja, ao invés de dar entretenimento, traz palavra, traz estudos, exatamente para que nós não venhamos perder o foco do que é ser cristão, do que é ser crente em Jesus. Porque muitos hoje cristãos, eles são por conveniência e não por realidade, por fé. Eles querem os benefícios e as bênçãos do cristianismo, mas não pagam o preço de serem fiéis a Deus. E eles são assim ecumênicos. Eles são da igreja, mas também são do mundo. Querem viver as bênçãos da igreja, mas com os prazeres do mundo. E Deus não divide você nem eu com essas coisas. Ou somos ou não. Ou é 100% de Jesus ou não. Ele não aceita. Ele não divide ninguém que está em cima do muro. Em cima do muro já é do diabo. Quem está em cima do muro já pertence à destruição. Para Cristo só é dele quem está do lado dele. Quem está em cima, eu não sei, eu não acho assim. Então, esse já não é de Jesus. Porque é sim e não, né? Porque passar disso, está no meio, vem do maligno. Então o muro é maligno. Por isso que o diabo nem se incomoda com quem está em cima do muro. Fica até amigo da igreja, amigo do crente, mas não quer ser. Então, enquanto isso, os inimigos angariados por Roma se fortaleciam, se preparavam para deitá-la por terra. No ano 476, depois de Cristo, os bárbaros invadiram Roma, fazendo desaparecer assim o mais extenso e poderoso dos reinos humanos. No entanto, segundo o profeta Daniel, o Império Romano ressurgirá com grande poder no tempo do fim, para dar suporte político e religioso à besta e ao falso profeta, e sua duração, porém, será efêmera, isso é prerrogativa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, destruir o Império definitivamente. Terá 7 anos de ascensão e a queda final. Ok? 4:28. Quatro 29. C. 4:30 e 31. 31 é. Agora vamos lá. 32. Agora eu sei que aí tem duas erradas. Onde estão elas? 39. O resto é tudo certo, né? Ok. Vamos orar ao Senhor. Você viu? Ó, passamos por quantos impérios hoje? 4 impérios. Ok? E esse livro é geografia bíblica, mas está parecendo mais um livro de história, né? A semana que vem vamos falar sobre Israel, que é a terra sagrada por excelência. E depois vocês vão aprender também sobre montes e desertos da Terra Santa. Essa lição 5 ela tem 6 e a outra tem 4, então já está menor do que essa de hoje, que foi 6 e 8 textos, tá vendo?
Pai amado e querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade hoje de aprendermos acerca da história do mundo, Pai, os impérios que se levantaram e caíram. E todos eles, Pai, julgavam que seriam eternos. Mas o Senhor é eterno. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e tem um controle das nações e dos povos. Nos ajude, Pai, a manter-nos fiéis a Ti, em todo o tempo, Pai. Que nossa fé nunca se desvaneça. Que Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua vontade e sair, ó Deus, de tudo aquilo que o mundo nos apresenta com facilidade e escolher o caminho estreito e espinhoso, mas é o caminho da salvação. Obrigado, meu Deus, por esse momento, e agora abençoa os Teus servos que vão fazer esse teste. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado.